Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora Alves. O tópico central de nossa aula de hoje são os pronunciamentos do juiz. O artigo 203 do CPC prevê que os atos ou pronunciamentos do juiz são as sentenças, decisões interlocutórias e os despachos. Esses atos são fundamentais para o andamento do processo, pois deles derivam as decisões que são proporcionadas pelo Poder Judiciário. No entanto, esses três atos não são os únicos que o juiz faz. A audiência, o interrogatório das partes, a colheita de depoimentos e a inspeção judicial também são atos do juiz. O destaque do artigo 203 é que somente os atos ali previstos podem ser considerados pronunciamentos judiciais. Os demais que a gente citou são apenas atos materiais. Vamos, portanto, conhecer cada um dos pronunciamentos do juiz. O primeiro deles é a sentença, pronunciamento por meio do qual o juiz encerra a fase cognitiva do processo comum, bem como extingue a execução. Esse conceito da sentença considera tanto o conteúdo como o efeito da decisão para qualificá-la dessa forma. A sentença é, assim, o ato de decisão que define a questão sobre a qual as partes se controvertem. Sempre que o pronunciamento, independentemente da sua natureza, for proferido por um órgão colegiado, será proferido um acórdão, que é a decisão interlocutória ou final representativa de qualquer decisão colegiada proferida nos tribunais. O segundo pronunciamento do juiz é a decisão interlocutória, que corresponde a qualquer pronunciamento decisório que não seja uma sentença. A decisão interlocutória poderá ter como conteúdo questões incidentais ou o mérito, como acontece, por exemplo, no julgamento antecipado parcial do mérito. Em outras palavras, a decisão interlocutória será todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como uma sentença. Então, a partir desse conceito, a gente pode se perguntar quais seriam as diferenças entre a sentença e a decisão interlocutória. A decisão se distingue da sentença pelo fato de ser proferida no decurso de um processo sem aptidão para finalizá-lo, ou seja, a decisão interlocutória não termina o processo. Ela também não vai encerrar a fase de conhecimento em primeiro grau da jurisdição. A terceira espécie de ato do juiz é o despacho. Os despachos são todos os demais pronunciamentos do juiz no processo, que são realizados de ofício ou a pedido das partes. Os despachos são os atos que verdadeiramente movimentam e direcionam o processo, concretizando o impulso oficial que vai autorizar a atuação ativa do juiz. Os despachos de mero expediente são atos judiciais que impulsionam o processo, mas carecem de conteúdo decisório e não prejudicam as partes. Quais são os exemplos que a gente pode dar de despacho? Abrir vista, dar ciência de documentos, determinar cumprimento de acórdão ou conceder prazos. Diferentemente de outras decisões, os despachos não possuem conteúdo decisório, mas eles têm a função original deles é impulsionar o andamento do caso. De modo geral, não são cabíveis recursos contra os despachos, pois não há nenhum interesse para sua interposição. A gente precisa apontar também outra diferença entre a decisão interlocutória e o despacho. Os despachos não têm conteúdo decisório e não podem trazer nenhum prejuízo ou gravame às partes. Se o ato judicial for capaz de provocar prejuízo e não encerrar o processo ou a fase de conhecimento, ele vai ser uma decisão interlocutória e não despacho. E pode ser objeto de recurso. Vamos dar um exemplo. A remessa dos autos ao contador, em regra, é feita por despacho. Mas se o juiz determinar essa remessa para instituir uma liquidação por cálculo do contador, que não existe mais, e retardar com isso o início da execução, o prejudicado poderá agravar. Fique atento, a sentença é um pronunciamento exclusivo do juiz de primeiro grau, enquanto o despacho e a decisão interlocutória podem ser proferidos em qualquer grau de jurisdição. Nos tribunais, os despachos e as decisões interlocutórias são, em regra, proferidas por meio de decisão unipessoal do relator, do presidente ou do vice-presidente do tribunal. Já as decisões finais são proferidas, em regra, pelo órgão colegiado. Atenção, outro detalhe importante. Os atos que são meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Nesse caso, o ato praticado pelo servidor não é impugnável, cabendo à parte provocar o juízo acerca do ato e impugnar o pronunciamento judicial, se for o caso. E há alguma formalidade em relação a esses atos do juiz, professora? A resposta é positiva. O artigo 205 do CPC prevê que os despachos, decisões, sentenças e acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelo juiz, ainda quando eles sejam proferidos de forma oral.
Nesse último caso, o servidor vai documentar esses atos, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Nos processos físicos, a assinatura é concreta e manual. O cara tem que pegar na caneta mesmo. Nos processos digitais, a assinatura é eletrônica e ela vai ser devidamente certificada. Com o advento da Lei 11.419, os juízes, em todos os graus de jurisdição, receberam autorização para assinar eletronicamente seus pronunciamentos. Considera-se a assinatura eletrônica tanto a assinatura digital baseada em certificado digital, quanto a identificação mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. Por fim, por força do princípio da publicidade, os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo da sentença, que é a parte final, e a ementa dos acórdãos, que resume o caso julgado e a decisão tomada, serão publicados no Diário de Justiça eletrônico. A gente encerra aqui a nossa aula de hoje. No material didático disponibilizado no usuário do aluno, você vai encontrar em detalhes os tópicos que estudamos. Bons estudos e até a próxima!